Olá, meu querido amigo, bem-vindo ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estou com você aqui mais uma vez no nosso EAD, livro 1, hoje conversando sobre a última ceia. Jesus, nesse evento, nos trouxe vários ensinamentos e você vai ter a oportunidade de conhecer, de entender um pouquinho cada um deles. Portanto, não deixe de participar da nossa aula de hoje, do nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Você está convidado para nos acompanhar, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Vamos lá, meus queridos amigos, o que nós vamos estudar, portanto, na última ceia? Quais são as mensagens, quais os exemplos e os ensinos trazidos por Jesus? Então vamos identificar os principais ensinamentos e orientações trazidas por Jesus na última ceia. E vamos também interpretar, à luz do Espiritismo, acontecimentos significativos que ocorreram antes da crucificação de Jesus. Então vejam, trazemos primeiro, você já sabe, as ideias principais do nosso estudo de hoje. Então, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Na aula de hoje, nós vamos entender o que será que Jesus quis dizer quando ele falou que o pão era o seu corpo. O que será? Será que ele estava se referindo ao corpo físico? Que outras mensagens provavelmente Jesus não trouxe para nós neste momento? E como nós estamos percebendo, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Ele tinha a capacidade da presciência. Nós vimos isso no decorrer de inúmeras passagens do Mestre, demonstrando que ele sabia o que precisaria acontecer. Ele sabia que aquele momento era o último encontro que ele teria realmente com os discípulos, com os apóstolos, antes da crucificação. E, portanto, ele não perdeu a oportunidade de muito ensinar durante a última ceia. E é exatamente os vários ensinos que nós vamos estudar. Então, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Já sabia que seria Judas aquele que o trairia. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Vejam bem, então, que nós estamos mais uma vez observando neste momento. Jesus nos fala aí dos escândalos. Quando nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, temos ali a oportunidade de perceber que os escândalos ainda precisam vir, mas ai daqueles por quem venha o escândalo. E é exatamente o que nós estamos vendo nesse momento. Era necessário que as coisas acontecessem para que os exemplos, para que a mensagem do Cristo se mantivesse presente por toda a humanidade durante todos esses milênios. Mas nós sabemos que aquele que foi o causador decorreu essa escolha por conta do uso equivocado do seu livre-arbítrio, e todos aqueles que cometem atitudes contrárias à lei divina precisarão perante ela responder. Então é essa informação que Jesus aí nos mostra no Evangelho de Lucas. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois,
pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui nós trouxemos algumas das mensagens e dos ensinamentos trazidos por Jesus, mas vamos conversar sobre cada uma delas no decorrer da nossa aula. Então, quando ele lava os pés aos discípulos, demonstra ali de forma sublime a humildade. Mas ele fala também do amor que deve pautar a vida de todas as criaturas. Ele ainda fala da pluralidade dos mundos habitados, quando ele diz: na casa do Pai há muitas moradas. Crede em Deus, crede também em mim. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ou seja, ele está naquele momento testemunhando essa verdade, testemunhando que, na verdade, todos os mundos são habitados, mostrando para nós que não apenas a Terra é habitada. E nós já sabemos que a pluralidade dos mundos habitados é exatamente um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E ele também, nesta oportunidade sublime, fala da vinda do Consolador prometido, que ele mandaria, o outro Consolador que ficaria conosco para sempre e nos relembraria todas as coisas. Então vejam a importância, a magnitude da última ceia, de tudo aquilo que pôde ser ensinado e transmitido aos discípulos, aos apóstolos naquele momento. Jesus, exatamente conhecendo a importância e a relevância da última ceia, não perdeu a oportunidade de trazer, de orientar ao máximo aqueles corações que caminharam com ele durante os 3 anos de missão de Jesus direta aqui na Terra. Toda a sua vida aqui foi, claro, missionária, mas naqueles 3 anos onde ele se dedicou mais fortemente ao trabalho de ensinar o amor à humanidade. Pois muito bem, a última ceia de Jesus com os seus apóstolos representa mais um apelo do Mestre à vivência da lei de amor, segundo os princípios da verdadeira fraternidade que devem reinar na humanidade. Nessa ceia, o Mestre transmite também orientações finais aos discípulos, anuncia acontecimentos e empenha, mais uma vez, o seu amor e proteção a todos que o aceitarem como orientador maior. Então, naquele momento, Jesus sabia que era um dos últimos que ele teria para deixar ensinamentos e orientações. Então, ele realmente não desperdiçou aquela oportunidade única, falando mais uma vez do amor, não perdeu a chance de reforçar a importância do amor, a importância de vivenciarmos o amor em nossas vidas. E ele, quando ele diz aqui, ele mais uma vez empenha o seu amor e a proteção a todos aqueles que o aceitarem como orientador, porque ali ele reforça a ideia de que nós não estaríamos sozinhos. Quando ele promete o envio do Consolador prometido, ele está fazendo exatamente o quê? Mostrando que não nos deixará desamparados, que ele estará sempre conosco, segurando as nossas mãos e nos orientando, nos auxiliando para que pudéssemos e para que possamos verdadeiramente vivenciar o Evangelho, tendo ali como base, como sustentáculo, como apoio a doutrina espírita, que nós sabemos o quão importante ela é para esse trabalho de regeneração, de renovação do nosso interior, da nossa alma. Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto.
e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor. Ia sofrer, ia ser crucificado, mas estava ali mais uma vez para exemplificar o amor para com os apóstolos, para com a humanidade. Então, estou aqui, quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Vejam aí, então, a simbologia trazida por Jesus. Na verdade, percebemos então que o pão era o banquete do Evangelho trazido para nós de forma primorosa. Todos nós temos hoje o banquete do Evangelho à nossa disposição. Podemos nos alimentar dele, podemos verdadeiramente suprir a nossa fome, a fome da nossa alma. Mas para isso, precisamos buscar este alimento. Precisamos realmente querer nos alimentarmos dele, porque ele está aí, à nossa disposição. Jesus nos mostrou, nos deu essa ceia maravilhosa, para que jamais tivéssemos fome ou sede. Cabe a nós agora realmente nos alimentarmos, bebermos desse alimento e dessa água pura. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o Espírito fecundado pela luz gloriosa do Reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Portanto, meus queridos amigos, vemos aqui então, através do livro Boa Nova de Humberto de Campos, a compreensão do que significa o pão e o vinho. O pão é o banquete do Evangelho, o vinho, o sinal do Espírito renovador dos seus ensinamentos. Precisamos, portanto, renovarmos o nosso espírito. Precisamos permitir que esse alimento sagrado nos transforme, nos renove, nos liberte das sombras e tudo aquilo que ainda impede a nossa caminhada. Meus amores, meus queridos amigos, nós temos tanto, nós temos esse alimento todos os dias. Hoje, aqui, estudando através da doutrina espírita, através do EAD, temos esses ensinamentos sendo a todo momento relembrados para nós. Precisamos caminhar, precisamos deixar que esses ensinamentos lindos e encantadores toquem o nosso coração, retirando de nós as sombras, as angústias, os vícios e as torpezas. Sabemos que para nós ainda é difícil, porque somos muito imperfeitos, mas busquemos Jesus todos os dias. Quando nós buscamos o Pai, quando nós estudamos, quando nós revivemos os ensinamentos, é impossível não sermos tocados por eles e não ressurgir em nós uma vontade, um ânimo cada vez maior de caminhar, de crescer e de evoluir. Por isso ele diz que quem estiver com ele terá sempre esse pão eterno e esse vinho sagrado na alma. Teremos sim o Espírito fecundado pela luz gloriosa do Evangelho e assim conseguiremos ser mais felizes e tornarmos todas as pessoas que estiverem conosco também mais felizes. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio, através de todos os caminhos da vida. Então, nos mostra Emmanuel, no livro Consolador, que a verdadeira Eucaristia é a identificação legítima e total
do discípulo com Jesus. E será que nós já podemos dizer que estamos em verdadeira Eucaristia evangélica? Será que já podemos dizer que temos total, legítima, completa identificação com Jesus? Ainda não. Como nós gostaríamos, certamente gostaríamos muito de já estarmos nessa condição. Mas a essa condição chegaremos, se todos os dias nos esforçarmos. Por isso, meus irmãos, a necessidade de nós vigiarmos, trabalharmos e orarmos todos os dias, porque a cada dia podemos caminhar um pouquinho mais, podemos dar um passo nessa busca, nessa trajetória linda que nos aproxima do Pai e que com certeza vai permitir que tenhamos os sentimentos iluminados, o raciocínio iluminado e o coração repleto de amor. Jesus não estava fazendo, portanto, referência ao pão, alimento material, nem ao vinho, mas de sua doutrina, que é o alimento do Espírito e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível e imortal. As duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias que dão ideia da letra e do espírito, assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Então, meus queridos amigos, importante as considerações trazidas exatamente no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Precisamos sim repartir o Evangelho com todas as pessoas. E nós podemos fazer isso, não apenas em palavras, mas essencialmente em ações, nas nossas condutas de amor, com a caridade, com a paciência, com a humildade, com o amor, com um sorriso, com um abraço. Quando assim agimos, estamos alimentando a alma do nosso irmão, do nosso próximo. Assim como Jesus alimentou a alma de todos aqueles com os quais ele conviveu, e ele alimenta até hoje a nossa alma. Por quê? Porque o seu exemplo foi tão maravilhoso que se estende até hoje. E nós podemos fazer isso, nós precisamos fazer isso. Não somos trabalhadores da última hora, não escolhemos caminhar com Jesus, então precisamos repartir este pão, este alimento espiritual com todas as pessoas. Então, interessante também essa ideia que o pão e o vinho trazem no tocante à letra e ao espírito. Na verdade, meus queridos amigos, não podemos, portanto, assimilar a sua mensagem apenas no tocante à letra, ou seja, a mensagem em si. Ela precisa ser internalizada, ela precisa ser sentida em tudo, na sua amplitude, porque assim é a única forma, essa será a única forma dela ser verdadeiramente compreendida, como diz aqui, em espírito e em verdade. E só sendo compreendida e sentida, ela pode ser vivenciada. Reunidos, os discípulos em companhia de Jesus no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Certamente, a conexão do mestre com os planos mais altos do invisível era enorme, tamanha naquele momento tão significativo,
para Jesus, para a missão que ele veio desempenhar, para os ensinamentos que ele precisava naquele último encontro repassar a toda a humanidade. Porque nós sabemos que ele não estava ali dizendo apenas aos apóstolos, ele estava dizendo a todos nós, porque ele sabia que a sua mensagem transcorreria os milênios e ele sabia que cada palavra, cada ensinamento, cada exemplo seria e é fundamental para hoje nos ajudar na transformação que precisamos empreender em nossos corações. E aí diz Jesus: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Meus queridos amigos, mais uma vez Jesus trazendo exemplos e ensinamentos para nós, mostrando a necessidade do sacrifício próprio em prol de algo maior. Jesus ali sacrificou-se em prol do ensinamento que ele tinha que dar à humanidade, do amor pleno ao Pai, à humanidade, ao próximo. Ele renunciou a si mesmo por nós, sacrificou-se por nós, fez a caridade ali claramente pelo sacrifício, mostrando que o verdadeiro amor é de renúncia pessoal pelo outro. Nós não estamos, e Jesus não estava renunciando a ele mesmo numa atitude egoísta, numa atitude orgulhosa, não, mas numa atitude extremamente amorosa, misericordiosa para com a humanidade, porque ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha um ensinamento a dar, e aquele ensinamento ele cumpriu e ele deu de forma primorosa, mostrando que não foi o fato dele perante o mundo ter sucumbido, porque segundo o mundo, a sociedade daquela época, foi isso que aconteceu. Ele se tornou, na verdade, um herói, espiritualmente falando. Mostrou ali toda a sua autoridade moral, toda a sua perfeição, toda a sua sublimidade, naquele ato de renúncia a si mesmo pelo próximo, renúncia a si mesmo pela vontade de Deus. E nós também estamos a todo momento sendo chamados a renunciar ao nosso interesse pessoal, pelo Cristo. Diante da vontade de Deus e da vontade minha, sua, da nossa vontade, o que temos feito preponderar. Qual o interesse maior que domina hoje a minha vida? Viver o Evangelho ou viver os meus interesses? O que prepondera no meu tempo, na minha energia? Realmente trabalhar por mim ou pelo Pai? Será que eu estou renunciando aquilo que eu poderia renunciar por algo maior, por algo melhor? São as nossas reflexões cotidianas. Nós estamos nesse exato momento lá com Jesus, na última ceia, e Ele está falando, chamando novamente cada um de nós à reflexão profunda, para que possamos sair dali renovados em espírito e, acima de tudo, com o forte propósito de caminhar, de mudar, de crescer. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior.
Se nós precisarmos ser derrotados entre os homens para que triunfe Deus, assim precisamos agir. E quando nós colocamos derrotado entre os homens, significa, queridos amigos, derrotar em nós os sentimentos inferiores. Derrotar-se perante o mundo, retirar do meu coração o ódio, o orgulho, o rancor, o egoísmo, a vaidade, a busca pelo poder. Isso significa o mundo com a sua força intensa em mim. Eu preciso realmente derrotar esses sentimentos dentro de mim para que possa triunfar Deus. Lucas afirma que em seguida Jesus anuncia a traição que lhe aconteceria. O impacto de tais palavras provocou angústias e ansiedades nos apóstolos. Podemos imaginar o quão ansiosos e angustiosos não ficaram os apóstolos com essa informação. Diz Jesus: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões. Quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas: quem será o traidor? Serei eu? Tiago diz: onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Vejam, portanto, aí naquele momento, Jesus, sabendo que as profecias iriam se cumprir, demonstra mais uma vez que ele estava pronto para o testemunho, porque ele sabia, ele conhecia a relevância de tudo aquilo que iria acontecer. E ele então, de forma submissa, mas não de uma forma submissa sem um entendimento, mas ao contrário, com o pleno conhecimento de tudo o que precisava acontecer para que nós pudéssemos aprender o valor do amor, ele então se permite ser traído, mesmo sabendo que Judas o trairia. Em nenhum momento ele deixou de amá-lo, ele deixou de estender a mão, ele deixou de amar. Que coisa maravilhosa, que exemplo! Como isso nos estimula o coração e nos enche realmente a alma, a mente, de um estímulo de caminhada. Queremos também caminhar, queremos também um dia alcançarmos essa condição sublime de amor e de renúncia. Tiago, quando diz: onde está Deus que não conjura semelhante perigo, demonstra aí, portanto, a ignorância diante das leis de Deus. Claro que ele queria ajudar o mestre, mas na verdade muitas vezes nós temos dificuldades de compreender que a mão de Deus está na dor, que a mão de Deus está naquela dificuldade que chega até mim. Como agora, diante de um mundo turbulento, em época de pandemia, muitos têm dificuldades de ver a mão de Deus nesse momento, mas ela está aí, presente. Basta que nós ampliemos a nossa visão para ver além do óbvio. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Nós estamos aqui para servir ao Pai, servos da sua seara. Precisamos, portanto, estarmos sempre prontos ao testemunho. A terra é um mundo onde aqueles que devem pagam as suas dívidas, onde aqueles que desejam verdadeiramente crescer e evoluir aurem novas forças através das oportunidades dos testemunhos da vida para seguirem com o Pai.
Não enfrentaremos aqui apenas momentos de tranquilidade, mas também de sofrimento, tempestades difíceis, onde nós precisaremos estar realmente conectados com Jesus, com Deus, para que o nosso coração tenha e encontre a força necessária para superar, vencer as dificuldades da vida. E lembremos, quando nós nos sentirmos fragilizados e pequeninos diante de situações tão delicadas, lembremos das palavras de Jesus que disse: "Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." E Ele é essa mão amiga e fraterna que nos carrega no colo e nos ajuda a caminhar. Então, queridos amigos, nós hoje talvez estejamos em momentos de testemunho. Talvez estejamos sendo chamados pela providência divina para o testemunho da nossa fé. Não podemos fraquejar, não mais. Já fizemos isso tantas e tantas vezes. Já traímos o Mestre, já traímos os nossos irmãos, já prejudicamos tanta gente, ferimos tantos espíritos, tantos corações. Precisamos dar um basta, não é? Precisamos hoje amar. Precisamos hoje pedir perdão. Precisamos hoje abraçar. Precisamos hoje fazer o bem a todos aqueles que um dia nós prejudicamos. É isso que nós precisamos fazer. E todos aqueles que escolheram caminhar com Jesus terão uma oportunidade todos os dias de fazer o bem. Vamos aproveitar essas oportunidades? Vamos realmente, pouco a pouco, transformar o nosso coração e deixar que ele seja a luz? Vamos? Eu quero. E você? Judas Iscariotes passou para a história como o traidor do Cristo. Entretanto, o apóstolo amava profundamente Jesus, jamais imaginando que o Mestre seria aprisionado, condenado e crucificado. Isso não lhe passara pela cabeça. Foi um discípulo que se deixou levar pelas ilusões do mundo. E nós, quantas e quantas vezes nos sentimos e nos deixamos iludir pelo mundo, ainda na atual existência, passados 2000 anos, mais de 2000 anos, ainda em várias situações da nossa vida no hoje, mostramos e deixamos que o mundo tenha uma força maior do que a do Cristo. Claro que a nossa consciência fala alto, nos chama a razão, os estudos, as palestras, tudo aquilo que nós ouvimos graças ao Pai, nos faz voltar ao caminho do bem, a busca do caminho reto. Mas, na verdade, somos ainda muito frágeis. E Judas também o era. Ele amava Jesus. Nós amamos Jesus, não amamos? Mas ainda falhamos. Ele também amava, mas também ainda era frágil. E por isso, Jesus o perdoou. Jesus o amou, assim como Ele faz conosco. Ele nos perdoa porque Ele nos ama. E nós precisamos fazer o quê? Nos condenarmos pelos erros cometidos? Não. Mudarmos, através do amor, o nosso passado de erros. Façamos como Simão Pedro, que traiu Jesus, mas dedicou a sua vida para vivenciar o amor, e assim o amor cobriu a multidão de pecados. Judas, naquele momento, não agiu da mesma forma. Buscou, através do suicídio, apagar o erro cometido. O suicídio nunca é o melhor caminho. Fugir dos enfrentamentos, dos nossos compromissos, nunca é o melhor caminho. O melhor caminho é amar. O melhor caminho é fazer a caridade, é vivenciar a caridade. Porque a cada ato positivo, nós vamos apagando uma atitude, um pensamento, uma emoção antifraterna. Portanto, erramos, ok, então vamos acertar, vamos fazer o bem, vamos amar, vamos dedicar a nossa vida, o nosso coração para Jesus,
E assim, quando menos percebermos, estaremos pertinho dele. Não apenas quando eu digo, claro, fisicamente estou falando de coração. Nosso coração vai estar verdadeiramente irmanado com Jesus. Entretanto, conhecendo-lhe as fraquezas, Jesus sempre permaneceu em missão de auxílio a Judas. Nós sabemos, segundo consta, Jesus esteve exatamente nos 3 dias após a sua crucificação, antes dele ressuscitar, ele esteve com Judas, auxiliando nas regiões umbralinas. E nós sabemos que hoje Judas já é um espírito perfeito. Através das palavras de Humberto de Campos, temos essa informação. Então, Judas também errou, mas Judas também, através do amor e das experiências expiatórias, renovou-se e hoje está plenamente irmanado com Jesus, com um espírito perfeito, um espírito bondoso. Ele se reergueu? Sim. Logo, nós também podemos, nós também iremos. Claro que temos que querer, claro que precisamos nos esforçar para isso, mas nós podemos? Sim, nós podemos. Façamos o nosso melhor hoje, não percamos a oportunidade. Uma das orientações e dos ensinos de Jesus foi exatamente trazendo e falando do advento do outro Consolador, que ele mandaria, o Consolador prometido. Jesus identifica a sinceridade nos pronunciamentos dos apóstolos, relativa ao anúncio da traição. Percebe, porém, que eles ainda não têm condições de compreenderem os acontecimentos em toda a sua extensão. Prorroga essa compreensão para o futuro, anunciando-lhes o advento de outro Consolador que lhes forneceria todos os esclarecimentos. Jesus sabia que não era o momento de tudo falar. Nós sabemos, embora o nosso orgulho não goste dessa verdade, mas nós sabemos que tudo tem um tempo. E a verdade, ela precisa ser dita no momento que nós temos condições de absorver aquela verdade, sem que ela nos cegue. Ela precisa ampliar a nossa visão, e não o inverso. Jesus sabia que ele não podia ainda falar tudo, mas ele, naquele momento, ele disse: eu sei que eu não posso tudo dizer aos corações queridos, mas eu posso lhes dar uma esperança. Eu posso dizer-lhes que numa manhã virá o Consolador prometido, eu mandarei, pedirei ao meu Pai que permita o envio do outro Consolador para lhes fazer relembrar todas as coisas, para consolar os seus corações e para auxiliá-los, fortalecê-los na caminhada rumo ao progresso. E ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que maravilha, que linda essa mensagem, essa promessa do Cristo para nós, dizendo que Ele estaria sempre convosco, fique convosco para sempre, o Consolador ficaria para sempre, e o Consolador é Jesus, Ele está conosco nesse momento. E por que a doutrina espírita é considerado Consolador? É considerado Consolador porque ela cumpre as promessas de Jesus. Ela não está personificada numa pessoa,
mas ela está aí, é uma doutrina que ficará eternamente conosco, mostrando que Jesus nunca iria nos abandonar ou nos deixar órfãos do seu amor, da sua ajuda, da sua presença constante. A doutrina espírita nos ensina todas as coisas, não que ela traga informações novas em relação àquilo que nos disse Jesus, mas muitas coisas Jesus deixou de forma subliminar, porque ele não podia ainda ampliar e dizer tudo. E veio a doutrina espírita nos ensinar todas as coisas que não puderam ser ditas naquele momento e nos faz lembrar tudo aquilo que ele disse, porque ele sabia que a sua palavra seria esquecida, seria deturpada pela humanidade e precisaria da vinda do Consolador para exatamente relembrar tudo aquilo que ele nos disse de forma simples, de forma verdadeira. E aí, queridos amigos, nós hoje somos realmente honrados e felizardos por termos a oportunidade de conhecer o Consolador prometido. Só que não nos cabe apenas conhecer, nos cabe vivenciar. O Espiritismo, portanto, vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Quem é que está à frente, queridos amigos, da doutrina espírita? Não é o Espírito de verdade? Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião baseada nesse tripé. Ela realmente responde todas as coisas, todas as grandes dúvidas, os grandes questionamentos da humanidade. Ela fortalece a nossa fé. Ela nos responde às dúvidas que sempre angustiaram os nossos corações. E ela tem a base científica para nos dar realmente a certeza, a segurança de que nós temos a possibilidade de acreditar na doutrina espírita não com base numa fé cega, impositiva, mas numa fé raciocinada e lógica. Isso é sensacional, não é? Pois muito bem, disse ainda o Cristo, advertiu o Mestre: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados filhos da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E alguém discorda do fato de que a doutrina espírita realmente, verdadeiramente faz isso? Abre os nossos olhos e ouvidos? Sim. Doutrina espírita, ela é clara, lúcida, ela fala claramente, ela ensina, ela não coloca subterfúgios, meio termo entre as palavras, não. Ela ensina verdadeiramente, permitindo que a todos chegue o conhecimento da verdade, da forma mais clara, direta e objetiva possível. Esse véu que foi lançado intencionalmente por Jesus é porque, como nós falamos, nós não tínhamos entendimento para tudo compreender, mas agora também não temos o conhecimento pleno de tudo, porque ainda nos falta muita moralidade e inteligência, mas muita coisa nós já somos capazes de aprender, de absorver. Veio a doutrina espírita e realmente levantou esse véu. E muitos outros serão levantados à medida que formos progredindo evolutivamente no tocante à nossa inteligência, à nossa moralidade, à nossa sabedoria. Então, a doutrina espírita traz consolação suprema aos deserdados filhos da terra? Certamente, quando nos fala da imortalidade da alma, da manutenção dos laços de amor, mesmo após a morte do corpo físico, nos dá uma causa justa para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, nos ensina a ressignificar a dor, transformando-a em instrumento de crescimento e de aprimoramento espiritual. Tudo isso faz a doutrina espírita. Realmente, ela é o Consolador prometido. Diz ainda o nosso mestre querido,
a importância da humildade, quando ele disse: o maior será menor no reino dos céus, mostrando que não é o grande da terra que tem as portas abertas do céu, mas aquele que se faz pequeno e humilde é que verdadeiramente será agraciado quando no reino dos céus chegar. Então, concluídas as elucidações sobre o pão e o vinho e o anúncio da traição, os apóstolos começaram a discutir quem entre eles seria o maior. E houve entre eles contenda. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Mostrando, portanto, mais uma vez a necessidade de trabalharmos em nós a vaidade, a busca pelo poder e o orgulho. O que faz, na verdade, nós querermos ser grande no mundo? O orgulho, aquele sentimento que nos coloca acima dos outros, apequena os outros, diminui o nosso próximo. E Jesus, ao perceber os apóstolos discutindo, fazendo ele como ele coloca aqui, houve entre eles contenda, como nos diz Lucas, discutindo ali quem seria o maior, Jesus não poderia, como sempre, perder a oportunidade das vivências diárias para ensinar o valor da humildade. E foi o que ele fez, mostrando que o maior entre eles, aqui na terra, precisa ser o menor. Agir com humildade. Quem governa, seja como quem serve. E nós sabemos, queridos amigos, que o que aconteceu então, neste momento, Jesus exemplifica que o maior discípulo é aquele que se torna servidor. E é naquela passagem belíssima onde Jesus lava exatamente os pés dos apóstolos. Que ato lindo! Ele, grandioso, perfeito, espírito sublime, em ato, gesto de humildade para com o próximo. Então levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É de emocionar, não é, meus queridos amigos, essa passagem. Quando Jesus diz para Pedro: o que eu faço, tu o sabes, tu não o sabes agora, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O que ele estava querendo mostrar? Que, na verdade, aqueles corações ainda não entendiam completamente a necessidade de sermos humildes, de trabalharmos fortemente a vaidade dentro dos nossos corações. E como a vaidade fala forte, fala alto nos nossos corações, nós nos sentimos aconchegados, ela faz parte ainda de nós. E para que possamos extirpá-la das nossas vidas, requer muito esforço. Nós somos como Simão Pedro naquele momento. Não sabemos ainda o que Jesus fazia. Não compreendemos verdadeiramente ainda a importância da vaidade.
a importância da humildade e a importância de trabalharmos e realmente lutarmos contra a vaidade em nossos corações. A luta, meus queridos amigos, é árdua, longa, mas vamos conseguir. Mas precisamos realmente estarmos atentos nesse momento a tudo o que fazemos, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, porque a vaidade, ela é como algo que vai chegando devagar e vai tomando conta de nós. E se nós não estivermos realmente vigilantes, quando dermos conta, ela já nos dominou. Então lembremos que o Mestre lavou os pés dos discípulos. Nós temos que também que lavar os pés de todos. E esse lavar os pés significa nos colocarmos na condição de quem serve, daquele que serve. Estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para amparar, estamos aqui para auxiliar, estamos aqui para acolher, estamos aqui para enxugar as lágrimas, estamos aqui para realmente amarmos. Então, lembremos quando ele diz: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ele nos deu o exemplo, ele nos mostrou como fazer. E ainda assim é tão difícil para nós. Por isso a necessidade de estarmos realmente lendo, estudando, orando, o tempo todo. É o que o ditado diz: água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Precisamos realmente ouvir, estudar, até que verdadeiramente o nosso coração se transforme. Entregando-se a esse ato, lavar os pés dos apóstolos, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas a suprema lição da humildade. Da mesma forma, ao cingir o corpo com a toalha, reproduz Jesus a forma de agir dos escravos em relação aos seus senhores. Na verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, na abnegação e no sacrifício supremos. Escravo pelo amor da humanidade. Emocionante. Eu me emociono também quando eu estou aqui conversando com vocês, relendo essas passagens evangélicas, porque eu aprendo a todo momento com aquilo que eu também aqui trago para vocês. A reflexão, meus queridos amigos, é de todos e é minha também. E eu sei, pessoalmente, os desafios que eu também enfrento para vencer a vaidade, para vencer o orgulho, as grandes chagas da humanidade. E agradeço humildemente ao Pai pela oportunidade de estar aqui, refletindo sobre a sua lição, sobre o seu exemplo. Que eu consiga, que você consiga, que cada um de nós consiga verdadeiramente modificar o seu coração. Que essas palavras, que esse exemplo magnífico do Mestre nos toque o coração verdadeiramente. Que nós possamos realmente sermos escravos pelo amor à humanidade. Que nós lembremos que estamos aqui para amar, para nos doarmos pelo outro, para o outro e pelo Pai, com abnegação, com sacrifício, se necessário for, mas com alegria no coração, porque isso nos fará pessoas melhores, isso nos fará homens de bem. Então, obrigada, Mestre, pelos teus exemplos. Obrigada por tu estares ainda hoje, até hoje, conosco, nos ajudando nessa modificação, nessa transformação em busca da perfeição. Jesus também anuncia o novo mandamento. Em 2 momentos, na última ceia, Jesus expressa que o amor deve ser o fundamento, que deve guiar as relações dos seus discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os discípulos de Jesus serão conhecidos por muitos se amarem. O amor, sempre o amor, é sempre esse sentimento lindo, nobre, verdadeiro, que precisamos buscar e que estamos aí lutando contra os nossos corações endurecidos para conquistar. Queremos ser verdadeiros discípulos do Mestre, não queremos? Então, é o amor que precisamos buscar. Ele deve ser o fundamento sempre de tudo aquilo que fizermos. Se pautarmos, se basearmos as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas ideias, tudo no amor, não erraremos, sempre acertaremos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, de entregar-se, renunciar-se, sacrificar-se por amor ao próximo. Caridade, amor pelo sacrifício. Isso é o ato mais sublime, a representação mais sublime da vivência verdadeira do amor. Estamos ainda longe disso. Muitas vezes as mães, os pais renunciam a si pelos filhos. E ali nós temos um pouquinho, uma ideia do verdadeiro amor. E Jesus se sacrificou por toda a humanidade, não por uma, duas pessoas, mas por toda a humanidade. Lindo, realmente lindo. Jesus também destaca o valor da confiança no seu amor e na sua proteção, mostrando que aqueles que confiassem nele receberiam e sentiriam sempre a sua proteção e o seu amor em todos os momentos. Em meio às tempestades, confiemos nele, porque ele estará nos carregando no colo, ele estará conosco, segurando em nossas mãos, dizendo: filho, filha, caminha, confia, tu não estás sozinho, tu não estás sozinha, não sentes a minha presença ao teu lado? Estou aqui contigo. Então Jesus esclarece que o amor deve estar fundamentado na confiança, mesmo perante as adversidades. E ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, confia em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quando conhecemos Jesus, quando vivenciamos a sua boa nova, seu evangelho, estamos em companhia de Deus, estamos vendo a Deus, estamos vivenciando a lei máxima do nosso Pai, que é a lei de amor. Nós precisamos confiar. Nos momentos de dificuldades, de adversidades, como agora, onde todos nós enfrentamos grandes desafios, a humanidade terrena enfrenta grandes desafios, precisamos acreditar, precisamos confiar, porque Ele, o Mestre, nos disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vamos acreditar? Vamos fortalecer a nossa fé? A nossa fé é tão pequenininha, nem chega ao tamanho de um grão de mostarda, mas temos que fazê-la crescer, temos que fazê-la florescer, dar frutos, porque nos tornaremos mais fortes e tudo poderemos realizar. Jesus ainda nos mostra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: cedo ou tarde iremos, na verdade eu digo aqui, Ele não, no livro Caminho, Verdade e Vida consta: cedo ou tarde iremos compreender que somente por Jesus atingiremos o estágio de espíritos iluminados. Hoje já sabemos isso, já temos essa consciência, falta vivenciar. Mas alguém duvida
que será através dele, da vivência dos seus ensinamentos, que nós vamos alcançar a condição de espíritos iluminados? Acredito que não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. No curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Temos desprezado o caminho há muito tempo. Na verdade, meus queridos amigos, nós sabemos que hoje, nessa atual encarnação, estamos melhores do que nas anteriores. Hoje é a nossa melhor encarnação. E ainda hoje, muitas vezes, desprezamos esse caminho, não é verdade? Mas Jesus está aí todos os dias com tolerância, com paciência e compreensão pela nossa condição pequenina. E continua lutando por nós, para que sejamos melhores no amanhã. Ele não desiste de nós, nunca. Ele disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ele sabe, ele confia, ele acredita que nós chegaremos lá. Então nós também temos que acreditar. Nós também temos realmente que nos propormos a mudança. E, claro, sempre seguindo Jesus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira, sim, ele é a videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, mostrando, portanto, a necessidade de nós estarmos vinculados, presos, conectados a essa videira maior que é Jesus, para que nós possamos dar frutos. Nós não conseguiremos fazer isso sem Ele. Ele não é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira que nos sustenta e nos dá o alimento para que possamos dar flores e dar frutos. E assim nós conseguiremos realmente alimentar muitos corações, nossas raízes vão se ampliar, nossos frutos vão ser muito maiores e poderemos ajudar a saciar a fome de tantos corações queridos, do nosso próximo, do nosso irmão. Então ele é a videira e nós seremos a vara, porque a vara está conectada à videira. Nós estamos e precisamos estar conectados a Jesus. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça asseverou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia para a renovação. Então, meus queridos amigos, somos esses troncos verdes, essas varas verdes, buscando na árvore gloriosa, buscando em Jesus, que é a videira, a árvore da vida, a seiva que nos alimenta. Precisamos então, como ele diz aqui, permitir que o seu Espírito sublime, que representa a árvore da vida, esteja em nós, nos alimente, nos fortaleça, nos ampare, para que nós possamos
como galhos, crescermos de forma gloriosa, primorosa. Oh, meus queridos amigos, Jesus nos traz tudo aquilo que precisamos. Ele nos ensina, ele nos disse tudo aquilo que precisávamos fazer e empreender para sermos felizes. Só falta realmente acreditarmos verdadeiramente nisso e encontrarmos em nós ânimo, força, coragem e fé para fazermos aquilo que é necessário. E ainda nos ensinou o valor da prece. Concluídas as orientações aos apóstolos, Jesus se retira para orar a Deus. Segue para o Horto das Oliveiras, Getsêmani, acompanhado de Pedro, João e Tiago Maior. Mais tarde, Judas os encontraria, vindo acompanhado dos oficiais e soldados. Antes de se entregar às elevadas vibrações da prece, Jesus pede aos 3 apóstolos para orarem em conjunto. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Então, Jesus mostra a importância, o valor da prece. Precisamos realmente adotar a prece em nossas vidas, orando todos os dias com entrega, com sentimento, com verdade. Nós já sabemos, e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra isso, não é a multiplicidade das palavras, não é onde eu realizo a prece que faz diferença. É o sentimento, é a verdade que eu coloco em cada palavra que eu verbalizo ou não. Eu posso só pensar, mas se o meu coração estiver ali presente naquela prece, ela é agradável a Deus. E a nossa prece, a nossa rogativa, a nossa glorificação, os nossos agradecimentos chegarão até o Pai. Portanto, mais um exemplo, mais um ensinamento sublime do nosso Mestre querido, mostrando que através da prece nós vamos conseguir ampliar as nossas forças para os embates e testemunhos da vida material. Perfeito? Maravilhosa a nossa aula de hoje, não é verdade? Eu tenho certeza que você gostou muito. Eu fiquei muito feliz por ter estado aqui com você, refletindo sobre tantos ensinamentos trazidos por Jesus na última ceia. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Seguem aqui os nossos endereços, nossas redes sociais, para que você possa estar mais próximo do Conhecendo Espiritismo, realmente ciente de tudo aquilo que nós postamos, de tudo aquilo que nós trazemos para você, para que você possa conhecer um pouquinho mais a luz da doutrina espírita. Meus queridos amigos, então muito obrigada por tudo. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.